Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma discussão de casos aqui do Eco Descomplicado. Meu nome é Felipe, eu sou cardiologista, cardiografista e criador do Eco Descomplicado, onde você deve vir se quiser fazer eco com segurança. Estamos aqui nessa noite de terça-feira para mais uma discussão de casos, a nossa discussão de casos número 178. E estamos aí há praticamente 200 semanas consecutivas discutindo a cardiografia todas as terças-feiras às 8h30 da noite. Então, se você está chegando agora, não deixe de se inscrever no canal para ser notificado quando a gente estiver publicando conteúdos novos. Não deixe de curtir esse vídeo para me ajudar a divulgar o meu trabalho aqui na plataforma, fazendo esse conteúdo chegar a mais pessoas. E se você se interessar pelo curso de cardiografia, pelos cursos ou pela comunidade do Eco Descomplicado, é só acessar o link que está aqui na descrição desse vídeo. A gente normalmente faz as nossas discussões de caso ao vivo, realmente, toda terça-feira às 8h30 da noite, mas você já deve ter percebido que, embora tenha até um chat em algum lugar aqui da tela para você, essa discussão não está acontecendo exatamente ao vivo, essa transmissão não está acontecendo totalmente ao vivo, embora também tenha ido ao ar exatamente, pontualmente às 8h30 da noite para todo mundo. Na verdade, aqui eu estou deixando essa discussão de casos gravada porque, sim, hoje, terça-feira, é véspera de São João. Então, vou ter até minha blusa quadriculada aqui para poder fazer a menção honrosa ao São João. E tendo duas crianças pequenas em casa, dificilmente eu consigo nessa época de férias ficar aqui para o São João. Então eu vou estar provavelmente em Aracaju nesse momento, provavelmente também acompanhando aqui o chat, então você pode deixar as suas dúvidas aqui no chat da mesma maneira e comentar, responder as perguntas que eu vou fazer aqui no chat, porque eu vou estar participando de fato e vou responder todas no chat para vocês, tá? Mas sim, eu não estou aqui ao vivo para garantir o nosso compromisso, eu estou deixando essa discussão gravada, tá bom? E não me deixe falando sozinho, ainda assim eu quero ver seu comentário aqui no chat, tá bom? Inclusive me conta aí onde é que você está passando o São João, né? Eu sei que para o pessoal do Sudeste, talvez, Sudeste e Sul, talvez isso não seja tão importante, mas aqui em Salvador, no Nordeste, a gente tem uma tradição muito forte no São João e é por isso que eu já me antecipei e já deixei isso aqui gravado, tá bom? Sem mais delongas, vamos partir com a nossa discussão de casos, que a gente hoje tem um caso inédito, uma discussão de casos inédita, de uma temática inédita aqui no canal, tá? Então, essas são as primeiras imagens de um paciente jovem, o paciente tinha 42 anos, ele relatava ser portador de algum sopro cardíaco, mas nunca chegou a investigá-lo de fato, aí a fundo nessa investigação, e vem aí encaminhado por um cardiologista para fazer essa avaliação depois de começar a apresentar dispneia aos esforços extra-habituais, tá? Então, a gente está aqui diante das primeiras imagens desse paciente, a gente vê aqui a janela parasternal longitudinal e a partir dessa imagem a gente já percebe que talvez esse coração não seja exatamente normal, né? Então, quando a gente joga aqui o Doppler colorido, já que estamos falando de uma valvopatia, né, ou melhor, de um sopro cardíaco, a gente procura pela valvopatia, coloca ali na mitral, a gente vê que na mitral não tem lá grandes alterações assim do ponto de vista do Doppler colorido, né, não parece ter uma valvopatia significativa ali, mas por outro lado já estava ali evidente que o Collor na região da via de saída tem um aspecto que chama a atenção, uma imagem bem exuberante ali, né, um Doppler colorido bastante intenso ali naquela região. E de fato, estamos falando aqui então de um paciente que tem uma regurgitação aórtica, uma insuficiência aórtica, né? E obviamente acho que aqui não precisa de uma grande experiência na cardiografia para chegar a esse diagnóstico, porque a gente vê que aqui na topografia da válvula aórtica a gente tem um fluxo bastante intenso, com zona de convergência larga, vena contracta larga e ocupando boa parte da via de saída do ventrículo esquerdo. Mas a grande questão aqui, que vai ser o nosso foco de discussão hoje, é entender um pouquinho melhor o que está por trás dessa regurgitação aórtica. Vendo essas imagens aqui, eu queria ouvir de você. Eu queria que você me contasse aqui no chat, tá? Não deixe de responder, eu já disse que eu estou participando também aqui no chat junto com vocês. E aí eu quero ouvir de vocês qual que é a etiologia da insuficiência aórtica nesse caso. Qual que é, na sua opinião, você tivesse que descrever no seu laudo a etiologia e, quer ou não, o mecanismo também dessa regurgitação, qual deles você traria para esse caso? Qual deles, como é que você escreveria no seu laudo? Né? Inclusive, enquanto vocês descrevem isso daí, me contam qual que é a impressão de vocês, tá? Pode pausar o vídeo, voltar um pouquinho se quiser aí, depois você acelera e me alcança de novo.
mas me responde aqui no chat qual que é a sua opinião em relação à etiologia, qual que é a causa da insuficiência aórtica aqui nesse caso. Mas esse paciente tem um histórico, inclusive, tem uma outra informação da história dele que é bem interessante e relevante também, quer ou não, que é o fato de que ele vem relatando que o diagnóstico que ele tem é de uma doença onde ele tinha esse sopro cardíaco e que foi indicado para ele tomar bezetacil desde que ele era mais jovem aí. E ele fez um uso meio irregular, mas fazia uso desde aí a juventude dessa injeção de bezetacil, na penicilina benzatina. E aí, quando a gente ouve essa história, naturalmente a primeira coisa que a gente pensa é que isso talvez se trate de uma valvopatia reumática. Mas será mesmo que essa é uma valvopatia reumática da válvula aórtica? Será que estamos diante de uma IAO reumática aqui? Bom, antes de chegar a essa conclusão, inclusive enquanto vocês me escrevem, porque vocês podem me dizer, inclusive, que a opinião de vocês é de que é reumática, eu vou só passear aqui e trazer quais são os aspectos que a gente espera numa valvopatia aórtica de etiologia reumática, né? Então, assim como acontece com a valvopatia mitral, a valvopatia aórtica reumática é decorrente dos surtos de febre reumática. Então, a gente vai ter ali uma inflamação valvar e em surtos, né? E aí o surto e remissão dessa doença, da doença reumática, vai levar, inevitavelmente, a uma inflamação da válvula, e tudo que inflama no corpo humano, quando a gente esfria o processo, ele tende à fibrose. Então, o aspecto habitual da valvopatia reumática, seja ela mitral, aórtica, tricúspide, é o espessamento dos folhetos, que pode ter também, melhor, frequentemente é também acompanhado de algum grau de calcificação, embora não seja tão proeminente, e a famosa fusão comissural. Então, tanto na mitral como na aórtica, o principal aspecto que nos leva a pensar nessa patologia é não só o espessamento dos folhetos, que costuma ser um pouco mais evidente na borda dos folhetos, mas principalmente a fusão comissural, né? E aí eu pergunto a vocês, né, retorno aqui agora então com a pergunta para poder fechar, sabendo que você, ou esperando que vocês já tenham me respondido aqui no chat qual foi a sua opinião em relação à etiologia dessa valvopatia. Será que estamos diante de uma valvopatia reumática da válvula aórtica para esse nosso paciente, que é essa imagem aqui da direita? O que você acha? Qual que é a sua opinião? Bom, quando a gente compara as duas aqui mais de perto, né, essa sabidamente reumática e essa aqui que é a do nosso paciente, a gente começa a analisar e de fato existem algumas semelhanças entre elas, não tenha dúvida, mas tem um ponto aqui que chama a atenção também nesse caso, né? Se você olhar com atenção para o nosso paciente da direita, você vai perceber que a gente tem sim aqui 1, 2, 3 folhetos, mas aparentemente existe um espaço ali, sinalizando que na verdade temos um quarto folheto ali naquela válvula, né? E então, com a possibilidade ou com a visualização, a identificação de que estamos diante de 4 folhetos valvares, o diagnóstico que se impõe para esse paciente não é de uma etiologia reumática, mas sim do que seria então aqui nesse caso provavelmente uma válvula aórtica quadrivalvular ou quadrivalvar, a depender de como você quiser dizer, o termo mais correto seria quadrivalvular mesmo, ou quadricúspide, embora o termo cúspide não seja o mais apropriado para descrever os folhetos da válvula aórtica, mas ainda assim muita gente vai falar com válvula aórtica quadricúspide e tá tudo certo. E a gente consegue perceber aqui realmente que tem, principalmente na diástole, e essa é a principal característica que difere o diagnóstico da valvopatia aórtica quadricúspide da valvopatia bicúspide, é que na bivalvular, né, na bicúspide, a gente identifica realmente a valvopatia na sístole, com as válvulas abertas e a provável fusão, geralmente, né, a fusão entre 2 dos 3 folhetos. Mas aqui na quadrivalvar, a gente geralmente vai ver os 4 folhetos bem identificados na diástole. Então, aqui a gente consegue realmente identificar essa válvula aórtica quadrivalvar como sendo a causa dessa patologia, sem falar na ausência de envolvimento também da válvula mitral, que é muito comum quando a gente vê pacientes com doença reumática, tá? Então, sim, esse é o tema da nossa discussão de caso número 178, uma válvula aórtica quadrivalvular. Doença essa que é sim uma doença congênita que, por conta da sua raridade, não tem assim um mecanismo, um processo fisiopatológico muito bem estabelecido. Acredita-se aí
que seja decorrente de algum processo de má formação no momento ali da separação da, da aorta e do tronco pulmonar, né, levando ali a formação das válvulas aórtica e pulmonar a partir do tronco comum, né, ali da embriologia do coração. E isso explicaria por que não só esses folhetos, a gente tem uma válvula quadra e valvar, mas por que esses folhetos eles frequentemente têm tamanhos diferentes. Existem suspeitas aí de que pode ser, de que geralmente o folheto que seria dividido ou multiplicado seria o folheto não coronariano, mas é difícil essa definição, porque é uma doença muito rara. Conforme eu já comentei, a gente tem uma prevalência muito pequena dessa patologia. Em estudos de autópsia bem mais antigos, a gente tem uma incidência, uma prevalência que fica menor do que 0,01%. Se a gente considerar o grande pool de exames de pacientes submetidos à ecocardiografia, queira ou não, que é uma seleção, é uma população mais selecionada, a gente tem aí, pode chegar a 0,05%, e para pacientes submetidos à cirurgia aórtica, a gente pode ter até 1% dos pacientes que são portadores de válvula aórtica quadricúspide ou quadrivalvular. Então, sem dúvida nenhuma, uma doença bastante rara, tá? A gente tem aí um leve predomínio no sexo masculino, mas é quase 50% ali, fica tipo uns 60% a 40% entre homens e mulheres, tá? E, como eu já comentei, esse trabalho, que é um trabalho um dos mais bem conduzidos, eu diria, mas com análise bastante extensa ecocardiográfica de pacientes, a gente vê que a partir de 160 mil exames analisados nesse grande centro europeu, a gente tem aqui, então, a identificação de apenas 8 pacientes. Então, veja que em 12 anos de segmento, mais de 160 mil exames realizados, a gente encontrou 8 pacientes. E veja que a gente tem ali uma distribuição ou uma apresentação morfológica que é extremamente diversa entre os pacientes. Então, a gente não tem ali, embora alguns subtipos eles pareçam mais comuns, mas a maioria, existe uma grande variabilidade de apresentação. Tanto que existe mais de uma forma de classificar a válvula aórtica quadrivalvar do ponto de vista morfológico. A mais conhecida, provavelmente por ser mais antiga e que acaba sendo mais citada na literatura, é essa classificação de Hurwitz e Roberts, que veio de estudos aí, né, anatômicos da década de 70, lá de 1973, e que basicamente tem como foco principal o tamanho relativo dos folhetos entre si, né? Então, indo do tipo A até o G. Essa classificação foi, de certa forma, estendida ali por outro autor que traz ali o tipo H, mas existem ainda outras classificações. Aqui o próprio artigo traz aí outras duas, que são as de Jagannath, sei lá como é que fala isso, é um nome chinês, se não me engano, e Nakamura, que é um nome japonês, que é um autor japonês, para tentar descrever essa patologia. E, claro, a gente quer sim ser mais assertivo na nossa descrição, quando a gente eventualmente encontra essa patologia, mas o fato é que essa classificação, ela não é, essas classificações, embora elas pareçam, né, elas acabam não sendo tão importantes assim na prática, porque elas aparentemente não identificam pacientes com maior risco de desfecho adverso e não há uma relação clara entre os diversos subtipos e o desenvolvimento de uma disfunção valvar. Tanto que a gente vê aqui que nesses pacientes a gente tem uma grande quantidade ali, né, de subtipos da classificação do G, D, A, que estão aqui nessa primeira coluna. A gente vê ali que tem subtipos dos mais diversos, né, sendo que os tipos B e C são os mais comuns, supostamente pelo que a gente encontra na literatura, a partir de séries de caso e relatos de caso. E sim, você ouviu certo, nem todos os pacientes com válvula aórtica quadricúspide vão desenvolver patologia, vão desenvolver aí doença valvar, disfunção valvar, tá? Então, veja que a gente tem aqui, dos 8 pacientes, 3 tinham uma regurgitação apenas discreta e somente 3 tinham uma regurgitação definitivamente moderada e apenas um paciente tinha aí uma estenose valvar aórtica. Essa parece ser a principal apresentação da doença aí, e
recente trabalho aqui, publicado em 2025, no JAMA Network Open, que é uma revista aberta do JAMA, que comparou aí, até onde eu sei, a maior coorte de pacientes com valva aórtica quadrivalvar, comparando com pacientes com valva aórtica bivalvular, né? Então eles pegaram 139 pacientes com valva aórtica quadrivalvular a partir de quase 3 milhões de exames de ecocardiograma realizados aí ao longo de pouco mais de 12 anos, e compararam aí com uma população pareada, né, de pacientes com valva aórtica bivalvular. Eles parearam esses pacientes primeiro a partir de idade ao diagnóstico e também a partir de sexo e outras variáveis clínicas, e então para ter uma população um pouco mais comparável e assim tentar entender quais seriam as diferenças, as semelhanças e as diferenças entre essas duas patologias que são valvopatias aórticas congênitas, né, queira ou não. E esse trabalho traz insights bastante interessantes para a gente, tá? Então, comparando essas patologias, ou melhor, olhando primeiro para o grupo de pacientes, né, que é o maior coorte de pacientes com valva aórtica quadrivalvar na literatura, a gente tem 139 pacientes aqui, então, representados nesse trabalho, a gente vê que sim, a insuficiência aórtica é disparada a patologia mais comum, né? Então, veja que a gente tem apenas um paciente dos 139 que apresentava estenose aórtica isolada e outros 4 que tinham uma doença valvar mista, né? Então, ou seja, com uma dupla lesão aórtica. E é interessante perceber na comparação com a valva aórtica bivalvular como essa apresentação é realmente bastante peculiar, porque a estenose aórtica é, na verdade, mais prevalente até nos pacientes com valva aórtica bivalvular do que a própria insuficiência aórtica. Então, enquanto a valva aórtica bivalvular tem uma tendência maior, uma propensão maior ao desenvolvimento de estenose valvar, a valva aórtica quadrivalvar tem uma tendência maior ao desenvolvimento de insuficiência valvar, de regurgitação valvar. Obviamente, existem alguns motivos em potencial para isso, né? Dentre eles, a questão hemodinâmica, né? Porque na valva aórtica quadrivalvar, quase sempre você tem o fluxo passando de maneira, não é linear, me faltou o termo aqui agora, mas de maneira laminar, através da válvula, que tem uma boa abertura na maioria das vezes, com fluxo no centro. A valva aórtica bivalvular vai apresentar um fluxo mais excêntrico, né, em um dos lados da válvula, isso levando a um estresse hemodinâmico muito maior sobre os folhetos, né? E isso também tem aí uma relação direta, tanto como causa como consequência, de um achado bem interessante desse trabalho também, de como a calcificação valvar é muito pouco importante, muito pouco proeminente nos pacientes com valva aórtica quadrivalvar, quando comparado com os pacientes com valva aórtica bivalvular. Então, aqui nessa figura da esquerda, a gente vê a comparação entre essas duas patologias. Veja como a valva aórtica quadrivalvar tem uma incidência muito menor de calcificação da válvula, né, dos folhetos valvares. E no caso da valva aórtica bivalvular, mesmo os pacientes com valva aórtica bivalvular, veja que o predomínio de calcificação é nos pacientes com estenose ou com doença mista, claro, né, que tem a estenose associada também, mas os pacientes com insuficiência aórtica isolada, mesmo na valva aórtica bivalvular, a gente não tem um número considerável de uma incidência, né, uma taxa considerável de calcificação. Então isso certamente tem uma relação aí de tanto de causalidade, de certa forma, como de associação, né? Não é à toa que faz mais estenose, porque também calcifica mais e vice-versa. Então, quem veio antes, o ovo ou a galinha, não temos como saber aqui, esse é um estudo observacional, obviamente, né? E provavelmente também por conta dessa questão do orifício um pouquinho mais excêntrico da valva aórtica bivalvular, quando comparado com a valva aórtica quadrivalvular, e da já sabida correlação próxima entre a ortopatia e doença aórtica, né, a valva aórtica bivalvular, a gente tem uma maior incidência de dilatação da aorta nos pacientes com valva aórtica bivalvular do que quadrivalvar. Então, embora os pacientes com doença quadrivalvar tenham de fato uma dilatação da aorta quando comparado com pacientes saudáveis, talvez ali, então a gente tem ali 30% dos pacientes que tinham uma aorta maior do que 40 milímetros, né, nesse trabalho, ainda assim a incidência de dilatação da aorta é muito maior nos pacientes com valva aórtica bivalvular, e não só isso, no segmento desses pacientes, que foi na casa de 4,5 para 5 anos, a gente observa
e aqui, né, foi feita uma incidência cumulativa, considerando todo o tempo de vida desses pacientes, a gente observa que a incidência ou a necessidade de cirurgia aórtica, não estou falando de cirurgia valvar aórtica, estou falando de cirurgia aórtica, é muito maior nos pacientes com valva aórtica bivalvular do que quadrivalvar, né? E a incidência de dissecção, aqui, claro, é um número pequeno de pacientes, comparativamente falando, dissecção é um evento relativamente raro, né? Então, a gente vê que ambas as populações aqui têm uma taxa relativamente baixa de dissecção, mas é muito menor nos pacientes com valva aórtica quadrivalvar do que nos pacientes com valva aórtica bivalvular, tá? E um outro dado interessante que a gente extrai aqui de comparação dessas duas patologias é que os pacientes com valva aórtica quadrivalvar, eles têm ventrículos esquerdos de tamanhos maiores do que os pacientes com valva aórtica bivalvular. Então veja que a gente tem diâmetro diastólico maior, volume diastólico maior, 160 ml na média aqui dos pacientes com valva aórtica quadrivalvar, e isso, inclusive, com uma fração de ejeção que também é discretamente menor. É verdade que numericamente esse valor é pequeno, mas é curioso pensar que mesmo para os pacientes que não têm doença valvar, né, o subgrupo de pacientes que não tem doença valvar significativa, não tem disfunção valvar significativa, esse achado ele se mantém. A gente tem, mesmo os pacientes sem valvopatia, a gente também tem maiores volumes, maiores diâmetros e menor fração de ejeção em pacientes com valva aórtica quadrivalvar. Isso sugerindo aí que essa patologia ela tem uma associação, enquanto a valva aórtica bivalvular tem uma associação maior com a ortopatias, a valva aórtica quadrivalvular tem uma associação maior com miocardiopatia, com disfunção sistólica do ventrículo esquerdo. E isso, inclusive, encaixa de maneira muito interessante com outro achado desse trabalho, de que os pacientes com valva aórtica quadrivalvar acabam internando mais por insuficiência cardíaca descompensada. A hospitalização por insuficiência cardíaca foi um evento muito mais frequente nos pacientes com valva aórtica quadrivalvular do que nos pacientes com valva aórtica bivalvular. E indo além, essa patologia, que é a valva aórtica quadrivalvular, teve uma associação interessante com miocardiopatias. Então, a gente tem ali dos 139 pacientes, uma parte deles foi submetida a uma avaliação mais extensa, inclusive, pelo achado de miocardiopatia. Então, eles encontraram aqui, então, 8 pacientes que eram miocardiopatas além da valva aórtica quadrivalvar. Então, eles tiveram aí 3 pacientes com miocardiopatia hipertrófica, 2 pacientes com cardiomiopatia dilatada e 3 com miocárdio não compactado. Isso independente da própria disfunção valvar, tá? Então, isso é bem interessante de se observar, e embora, obviamente, você possa ter associações de patologias também na valva aórtica bivalvular, essa incidência foi muito menor. A gente está falando aqui de uma incidência de cardiomiopatias na valva aórtica quadrivalvular que chega a quase 6%, enquanto na bivalvular foi de 0,1%, apenas 5 em quase 400 pacientes. Então, realmente é algo que chama bastante atenção. E isso já era bem descrito também na literatura antes mesmo desse trabalho. A gente tem aí artigos de revisão que analisam todo o histórico de relatos de caso na literatura, porque o que a gente mais tem na literatura dessa patologia é relatos de caso, né? E a gente vê que outras patologias estão presentes ali em até 30% desses pacientes, obviamente com um grande número de pacientes com cardiopatias congênitas das mais diversas aí, inclusive cardiopatias complexas, mas a patologia que talvez seja mais comum são as doenças, as alterações congênitas coronarianas. Então, as alterações de origem e trajeto de artérias coronárias são as patologias mais comumente associadas, né, à valva aórtica quadrivalvular. Também tem uma boa associação com a valva aórtica bivalvular, mas a gente vê aqui que a gente tem diversas outras patologias associadas. Naquele trabalho de 2021, por exemplo, que eu trouxe lá do Jornal Europeu de Imagem Cardiovascular, a gente vê aqui, por exemplo, uma anomalia de Ebstein, a gente vê um BAVT, BAVT completo é ótimo, né? Um BAVT num dos pacientes ali com doença aórtica bivalvular, e a gente tem aqui, nesse outro trabalho aqui, uma descrição de diversas outras patologias associadas a essa valvopatia, que é a valva aórtica quadrivalvular.
Mas apesar de tudo isso, a gente vê que a mortalidade desses pacientes, ou a sobrevida desses pacientes, ela é muito próxima da população em geral. Então a gente não observa uma pior mortalidade, uma pior taxa de sobrevida para esses pacientes, apesar de haver ali uma carga de morbidade associada a essa doença, tá? E é interessante a gente entender que essa é uma valvopatia que, obviamente, embora a alteração valvar seja congênita, ou seja, está presente ao nascimento, na maioria das vezes a válvula vai seguir sem uma disfunção significativa até ali a quarta ou quinta década de vida. Então, geralmente esses pacientes eles vão ter o diagnóstico realizado depois dos 20, 30, 40 anos de idade, justamente quando a valvopatia se instala e evolui com sintomas, né? Que acaba levantando aí a necessidade de fazer a investigação e de chegar a esse diagnóstico. Inclusive, é razoavelmente comum na literatura a gente encontrar séries de casos e relatos de casos de pacientes que foram submetidos à cirurgia com um outro diagnóstico e no intraoperatório é que foi identificado que aquela válvula, na verdade, não era uma válvula aórtica bi ou trivalvular, mas sim quadrivalvular, certo? E também é curioso pensar que nem todo paciente com essa patologia vai evoluir para a regurgitação aórtica, né? Essa que é definitivamente a principal carga de mortalidade desses pacientes, mas nem todo paciente vai desenvolver IAO e ninguém sabe ao certo o motivo exato para isso, mas a maior parte dos autores aí sugerem que isso deva ter uma relação mais próxima com a classificação morfológica que, de certa forma, tenta traduzir aí o tamanho de cada um dos folhetos e a posição de cada um dos folhetos, mas a verdade é que essa assimetria dos folhetos ela levaria aí a um déficit na coaptação valvar, né? Ali, queira ou não, a válvula aórtica ela funciona muito bem com os 3 folhetos, porque a gente tem uma aposição adequada desses folhetos a partir dos seios de valsalva, e esse quarto folheto, principalmente quando de tamanho assimétrico, permitiria que você tivesse uma coaptação que seria ineficiente, seria inadequada. E isso vai levar inevitavelmente ali, inicialmente, a uma regurgitação pequena, mas com o passar dos anos também algum grau de fibrose, especialmente a retração do folheto, que acaba levando a essa patologia, né? A piora evolutiva dessa valvopatia. Mas, como eu falei, alguns pacientes não vão desenvolver doença valvar, não vão desenvolver disfunção valvar, né? E isso não tem a ver só com a idade, tá? Na verdade, a gente tem esse curioso caso que foi trazido lá da comunidade do Eco Descomplicado, onde esse paciente de nada mais nada menos do que 70 anos que não tinha nenhum histórico aí de sintomas ou mesmo qualquer indício de disfunção valvar, ali sem cálcio, sem gradiente, sem refluxo, né? Isso inclusive foi ali reforçado depois ali na conversa, onde foi perguntado, cara, que imagem interessante, não tem nada de regurgitação? Não volta absolutamente nada. Então, obviamente, a idade é um fator bastante preponderante para o desenvolvimento de valvopatia, né? Com o passar dos anos, a tendência é que essa válvula evolua com disfunção, mas lembre que até 30% dos pacientes não apresentam nenhuma valvopatia significativa no momento do diagnóstico. Claro que a gente não sabe, não tem como a gente saber quantos ou quais desses pacientes vão evoluir com valvopatia, né? Por isso esses pacientes merecem um acompanhamento ao longo da vida. Como eu já falei, a tendência é que essa valvopatia ela se instale e comece a progredir a partir dos 30, 40 anos de idade. Mas o fato é que esses pacientes vão precisar de intervenção e eles se beneficiam de intervenção. Caso os pacientes que não são submetidos à intervenção acabam tendo um pior desfecho no segmento, tá? Então, o conceito aqui é de que a insuficiência aórtica ela se instala ali por volta dos 30 a 40 anos de idade e evolui com necessidade de intervenção com 40, 60 anos de idade, né? Enfim, alguns pacientes eventualmente não vão ter nenhuma disfunção como esse rapazinho de 70 anos que foi ali trazido para discussão na nossa comunidade do Eco Descomplicado, tá? Obviamente, é extremamente difícil a gente ir a fundo na definição, né, ou na raiz do problema do porquê alguns pacientes vão ter disfunção e outros não vão ter disfunção, mas
talvez o problema vá além, de fato, do número de folhetos, né? Eu lembro que o aparato valvar aórtico, ele, à primeira vista, parece muito mais simples do que o aparato valvar mitral, e talvez, de fato, o aparato valvar mitral seja mais complexo, com uma grande inter-relação ali entre o funcionamento dos músculos papilares, que é músculo cardíaco, quer ou não, cordoárias tendíneas, anel valvar, além da própria integridade do folheto valvar, a dinâmica do anel valvar, além do tamanho do anel valvar, enfim, tem uma série de fatores ali que são muito bem conhecidos. Mas na válvula aórtica, existe uma tendência de simplificar e entender que a válvula aórtica são aqueles 3 folhetos ali, e eles abrem e fecham ali como se fossem ali bolsões, né, de sangue, como se fosse uma rede, e na verdade isso não é bem assim. Existe uma relação, né, uma dependência muito grande da integridade dos seios de valsalva e da junção sinotubular para uma sustentação adequada dos folhetos da válvula aórtica. E não só isso também, né, de uma inserção desse folheto na parede do seio aórtico de maneira adequada, né? Então, a gente vê aqui que cada folheto ele tem a sua inserção bem no alto ali, né, chegando até a junção sinotubular. Esse espaço, esse recesso intervalvar ali, intertrigonal, também chamado por alguns autores, ele é muito importante, porque, por exemplo, a fusão, né, na válvula aórtica valvular nada mais é do que a ausência, né, de separação desses folhetos, ou de inserção desse folheto lá na junção sinotubular. E no caso da válvula aórtica quadrivalvular, além dessa questão de que você acaba tendo, na verdade, uma válvula que tem 4 seios de valsalva e não apenas 3, frequentemente esses folhetos eles podem ter uma inserção também anômala ali, né? Não ter uma inserção perfeita ali na parede da aorta. E também você pode ter fenestrações, é razoavelmente comum você ter fenestrações nos folhetos da válvula aórtica nos pacientes com válvula aórtica quadrivalvular. Então, a mensagem aqui, sem querer me aprofundar tanto nesse aspecto, é de que o problema, na verdade, da valvopatia aórtica quadrivalvular, da válvula aórtica quadrivalvular, o problema ele é maior do que apenas o número ou a simetria dos folhetos. E é por isso que talvez não exista uma correlação tão direta e tão clara entre aquela classificação morfológica que foca muito no tamanho dos folhetos e na morfologia do folheto, na posição do folheto supranumerário, e sim em outros aspectos anatômicos ali que são muito mais complexos do que apenas pudessem ser representados pelo tamanho, simetria dos folhetos e posição do folheto acessório, tá? Esse excelente editorial que acompanha aquele trabalho de 2021 do Jornal Europeu de Imagem Cardiovascular, ele destaca isso de maneira muito brilhante, muito bonita, né, que a partir daquele trabalho foi feita uma análise extensa, morfológica desses pacientes usando a multimodalidade de imagem, e esses autores do editorial destacam, né, que não apenas é necessário definir o tamanho dos 4 folhetos, né, a presença dos 4 folhetos, o tamanho dos 4 folhetos, mas perceba que a gente tem que destrinchar toda a complexidade dessa válvula aórtica quadrivalvular e que tem 4 seios de valsalva. É uma patologia que também tem uma íntima relação com o próprio desenvolvimento da aorta em si, né, da raiz da aorta ali. Inclusive, perceba que a gente precisa estar atento não só a esse grau de aposição dos folhetos, ou ao tamanho relativo desses folhetos, mas também a presença de fusão. Veja que, embora existam sim 4 folhetos, não é incomum a gente acabar se deparando com fusão entre eles, seja uma fusão parcial, uma fusão total, que pode, inclusive, à primeira vista, transformar uma válvula que parece trivalvular, na verdade, em quadrivalvular, que são uma bivalvular em quadrivalvular. Então, a gente precisa ter um olhar mais refinado, mais atento. É óbvio que o eco bidimensional transtorácico frequentemente vai ter uma dificuldade de trazer essa riqueza de informações para a gente, mas é extremamente importante que a gente saiba disso, porque você só vai procurar por esses detalhes se você souber que eles estão presentes, que eles existem e que eles merecem ser avaliados e descritos, tá? E isso é importante não só para o diagnóstico, mas também porque para esses pacientes, embora à primeira vista o tratamento deles vai ter de passar pela substituição da válvula aórtica, mas isso não é verdade. É bastante possível aí fazer o reparo valvar aórtico
através da bicuspidização ou da tricuspidização da válvula aórtica. Obviamente não é o foco aqui da nossa discussão, mas isso é passível de ser realizado. Isso exige, claro, uma grande habilidade do cirurgião, mas para o cirurgião se quer ponderar essa possibilidade, ele precisa que você, que é o especialista em imagem, você que é cardiografista, você analise com a maior riqueza de detalhes quanto for possível essa válvula aórtica quadrivalvular para trazer aí as informações relevantes aí, claro, do tamanho dos folhetos, da simetria dos folhetos, como também dessa questão de fusão, eventualmente, que pode existir entre os folhetos e do grau de aposição dos folhetos ali na válvula aórtica, tá certo? Então, sim, essa foi a nossa discussão de casos aqui de número 178, discussão de casos sobre válvula aórtica quadrivalvular. E só para a gente, antes da gente terminar essa discussão propriamente dito, vamos só rever um pouquinho aqui as imagens do nosso caso para a gente entender melhor tudo que a gente tem nesse caso aqui, que é um caso bem interessante, um caso bastante rico, né? Então, a gente consegue observar aqui, nesse paciente, que a gente tem de fato aqueles 4 folhetos e que, aparentemente, a gente tem aqui, então, 2 folhetos maiores, né, na minha visão. A gente tem, primeiro, né, a primeira coisa que a gente tem que identificar, que são quatro seios de Valsalva, então a gente tem aqui os 4 seios, né? Obviamente meu desenho vai ficar um pouquinho fora aqui, mas enfim, vocês entenderam. E a gente tem, aparentemente, 2 folhetos maiores, que são esses 2, e 2 folhetos menores, que são esses 2, com uma certa assimetria, eu diria, entre eles, né? Então, obviamente isso é muito difícil de determinar, mas isso é uma avaliação meio subjetiva, a minha impressão foi essa daí, e isso acaba levando a uma grande falha de coaptação central. Eu acho que fica bem claro aqui essa falha de coaptação central ali na diástole, né? E obviamente isso vai levar a uma regurgitação aórtica que dispensa comentários, né? Uma regurgitação aórtica que é importante, tem um refluxo diastólico ali na aorta descendente abdominal, a gente observa ali um ero pelo método de Pisa, que foi de 1,02 cm², com um volume regurgitante de absurdos 147 ml e fração regurgitante de 59%. E também muito em linha com o que a gente viu no trabalho que eu apresentei para vocês, mas também por conta de um IAO, né, a gente já esperaria isso, a gente vê aí uma grande dilatação aórtica, uma dilatação ventricular, tá? Com uma aorta que na verdade tinha um tamanho normal, não era uma aorta aumentada de tamanho, mas um volume diastólico do VE de 281 ml e um DDVE de 72 milímetros, então realmente um diâmetro, uma cavidade ventricular esquerda bastante aumentada. Vale lembrar, inclusive, eu esqueci de comentar, que essa apresentação aqui não é a mais comum, tá? O mais comum é a gente ter, na verdade, essa é uma das apresentações mais comuns, que são 2 folhetos de tamanho maior e 2 folhetos de tamanho menor, tá? Essa é uma das mais comuns, na verdade. Mas, para fechar, eu queria só destacar que eu imagino que você deva também ter percebido, deve ter chamado a sua atenção, que além da válvula aórtica quadrivalvular, essa válvula mitral também parece algo esquisita. E eu não vou aqui me debruçar em detalhes, não vou me debruçar nessa discussão, porque eu acho que essa discussão já ficou bastante extensa, mas fica aqui então uma sugestão de estudo para vocês depois do que eu acho que está acontecendo aqui com essa válvula aórtica, com essa válvula mitral, desculpa, tá? Então eu vou dar a chance a vocês de me dizerem aqui o que vocês acham no chat, qual que é a impressão de vocês em relação a essa válvula mitral. Já pausa esse vídeo aqui antes de seguir, tá? Porque eu vou trazer a resposta na frente. Então pausa o vídeo e me responde aqui o que você acha que aconteceu com essa válvula mitral, o que tem de diferente com essa válvula mitral, como é que você descreveria ela. Mas eu vou deixar aqui uma sugestão de prosseguir os estudos com a discussão de caso de número 105, onde a gente fala do que eu chamo de megalacia da válvula mitral. Esse caso que a gente teve aqui talvez não seja o caso típico de uma megalacia mitral ou tão exuberante quanto que foi apresentado lá na discussão de caso número 105. Eu acho que, queira ou não, a insuficiência aórtica com o jato incidindo ali sobre a válvula mitral acaba atrapalhando um pouquinho essa análise, mas eu acho que a gente tem os mesmos achados ali que fechariam para um diagnóstico como esse, tá certo? Então, essa foi a nossa discussão de casos aqui, de número 178, a discussão de casos onde a gente fala um pouquinho sobre esse paciente com válvula aórtica quadrivalvular.
Eu espero que você tenha gostado. Mais uma vez, não deixe de se inscrever no canal para ser notificado quando a gente estiver publicando conteúdos novos. Aqui no link, aqui na descrição do vídeo você encontra o link para conhecer mais sobre os cursos do Equity Descomplicado e a comunidade do Equity Descomplicado. E não deixe de curtir esse vídeo para ajudar a divulgar meu trabalho aqui na plataforma, tá certo? Eu espero que você tenha gostado dessa discussão, apesar da minha ausência aqui, pelo menos na câmera, ao vivo. Eu estou presente com vocês no chat, mas obviamente dessa vez eu não tive como participar aqui ao vivo. E eu vejo vocês na próxima terça-feira, às 8h30 da noite. Um bom São João para todos. Agora vamos lá comer milho, canjica e soltar fogos, né? Acender a fogueira para poder brincar o São João com as crianças. Até a próxima terça-feira, uma boa noite a todos vocês.